Pessoal, tudo bem? Então, mais um acontecimento importante na política brasileira e saída do Moro do Ministério da Justiça e eu aqui mais uma vez acompanhando postagens em redes sociais, matérias jornalísticas, entrevistas, debates e confirmando mais uma vez que a emoção continua falando muito alto, né? Nos posicionamentos do brasileiro diante de questões políticas. Interessante que há menos de uma semana eu fiz um vídeo refletindo exatamente a esse respeito, qual é a essência, qual é a natureza de nossas escolhas, se prevalece a emoção, se prevalece a aparência ou se prevalece a essência daquilo que nós precisamos. Dessa vez, nós temos agora, desde a saída do Moro, um grupo de pessoas defendendo arduamente o ex-ministro, e para esse grupo Bolsonaro não presta, é despreparado, etc. E um outro grupo, eu observo as pessoas que defendem o Bolsonaro dizendo que o Moro se perdeu, que não tem mais aquela biografia merecedora de respeito. Dessa vez eu gostaria de respeitosamente expor minha opinião, diferentemente de outros vídeos em que eu trago apenas informações. Veja, minha opinião é que em questão política, nem sempre a gente consegue encontrar a melhor resposta dessa forma binária, dicotômica, né? Um é certo, um é errado, um é bom, um é mau. O que aconteceu é o que acontece ao longo dos tempos em todo o governo, que é um presidente da República querer trocar um cargo, que no caso o diretor da Polícia Federal, que a indicação é dele, ponto. O ministro Moro não concordou e por esse debate acaba saindo. Mas o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é que o Moro é uma lenda viva da história de combate à corrupção. Ponto. A biografia dele é irretocável e merece e merecerá sempre o nosso respeito, a nossa admiração. Todo brasileiro que trabalha, que é honesto, que é íntegro, sabe da importância do Moro para a história brasileira. Através do trabalho feito por ele, pelos procuradores, pela Polícia Federal, nós tivemos uma nova oportunidade de vida. Literalmente podemos usar essa palavra. É bom lembrar que havia uma estrutura corrupta que destruiu as contas públicas, que jogou o Brasil na lama em nome de um projeto político, em nome de uma dominação ideológica na América Latina, e nós ainda vamos pagar essa fatura pelos próximos 30 ou 40 anos. Moro é um cara que deve ser respeitado. O fato de não estar mais no governo não pode jamais diminuir a importância do Moro para o Brasil. Como juiz de primeiro grau, no âmbito do Poder Judiciário, é uma história maravilhosa e que merece o nosso respeito, a nossa admiração. No entanto, de outro lado, nós temos também o Bolsonaro, que no âmbito político também enfrentam a mesma dificuldade. É bom lembrar, eu já disse isso em outros vídeos, pela primeira vez desde 88, não quero ir antes de 88 para não fazer um vídeo muito grande, é um cara que consegue se tornar presidente sem a bênção dos caciques da política no Brasil. Eu já disse outras vezes que o poder aqui no Brasil tem dono. Tem um livro legal do Raimundo Faoro que trata muito bem disso. E pela primeira vez um cara consegue vencer sem a bênção da indicação dos presidentes dos grandes partidos, das grandes legendas, sem a bênção das famílias que mandam na política brasileira há séculos, né? Lembra aqui, por exemplo, Ferreira Gomes no Ceará, os Calheiros lá em Alagoas, né? Os Barbalhos no Pará, enfim. É um cara que lutou contra um sistema, venceu e se tornou presidente. E merece também nosso respeito. A grande questão é que é um cara que é fiscalizado 24 horas do dia. Nenhum presidente, minha baliza aqui é 88 para cá, jamais foi tão fiscalizado quanto é o Bolsonaro. E por que ele é tão fiscalizado? De um lado, porque o sistema presidencialista de coalizão, eu já disse a respeito em outro vídeo, já não existe mais. Aquela negociação que ocorre entre executivo e legislativo na base da troca de cargo, indicação de ministros, por parte de parlamentares, vagas em estatais, isso até a presente data não está existindo, até a presente data. Então ele enfrenta fortes dificuldades do parlamento e certamente um grande grupo de parlamentares está trabalhando para afastá-lo. De outro lado, ele enfrenta a fiscalização pesada por parte da imprensa. Eu fiz um levantamento há cerca de um ano atrás, quero te pedir para fazer também, conforme eu já disse em outros vídeos, não quero que você acredite cegamente em tudo que eu digo. Como cidadão a gente precisa aprender a pesquisar e ter curiosidade por isso, para não só seguir a opinião de quem quer que seja. E os gastos do governo Lula-Dilma com publicidade chegaram a 29,4 bilhões de reais, com B de bola. Então é muito dinheiro. Então os veículos de comunicação lutam porque precisa voltar a receber essa quantia, não é? Pelo menos uma quantia parecida com isso, e não está recebendo. Então é um cara que cada palavra dita é fiscalizada 24 horas do dia.
De outro lado, algumas pessoas criticam o cara porque ele ficou 25 anos no parlamento e não aprovou nenhum projeto. Na verdade, isso aí deve ser um motivo de elogio, porque o papel do parlamentar não pode fazer leis, é um engodo, é um engano quem pensa que papel de parlamentar é só fazer leis, né? Então o que acontece? Nós temos duas figuras que merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração. Moro não pode ser criticado pelo fato de ter saído. Quem indica o diretor da Polícia Federal é o presidente da República. A questão é que o Moro, embora seja um gênio da justiça, do poder judiciário, é um cara inexperiente na política e não entende como é o jogo político. Veja, a articulação política não é errada. Ela faz parte da política. Política é a arte de administrar, de gerir um Estado. Precisa. Não necessariamente as negociações, todas elas serão ilegais ou corruptas. E Moro tem dificuldade de entender porque é um juiz, é um cara da área técnica, não da área política. E também difícil para ele aceitar que dentro do governo, em algum momento, o presidente precisasse reorganizar suas peças. É importante dizer que ele já tem essa dificuldade no parlamento e precisa colocar em prática aquilo que prometeu em campanha. E está com muita dificuldade por conta desses fatores que eu já disse. Então não tem erro nisso, os dois continuam merecendo nosso respeito, nossa admiração. O que pode acontecer agora é que pela inexperiência do Moro, ele se deixe utilizar pelo grupo de parlamentares que tenta afastar o presidente, ou ainda se deixa utilizar pelos veículos de comunicação que vão pegar trechos do que ele diz e tentar fazer disso uma bomba, né? Talvez, se não houver prudência de ambas as partes, essa possa ser a porta de abertura de um processo de afastamento do atual presidente. Se você é contra o atual governo, você deve torcer para que essa disputa continue muito tempo. Se você é a favor do atual governo, ou se você, assim como eu, tem interesse que o Brasil volte a dar certo, você deve torcer para que esse debate, essa disputa entre Moro e Bolsonaro acabe o mais rapidamente possível, porque só quem ganha com isso é quem trabalha contra o Brasil. Os dois estão corretos, não há nada extraordinário nisso. É uma ingenuidade do Moro imaginar que em outros governos não havia ingerência política na indicação de diretor de polícia, ou seja, do que for. Isso acontece no Brasil desde que o mundo é mundo, em todo o mundo, na verdade. Por enquanto, até o momento da indicação, não há nenhuma ilegalidade. O presidente deve governar, merece governar, foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros e, na verdade, o que está acontecendo é que ninguém deixa ele governar. E, de outro lado, o fato do Moro discordar dele não pode jamais manchar a biografia dessa lenda viva de combate à corrupção. É a minha opinião. Vamos seguir o jogo, a bola continua rodando e torcer para que o governo consiga colocar em prática aquilo que prometeu em campanha. É um direito dele, gostemos ou não. Abraço.